Conexão Esporte. Apoio. Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios. Cornélios Academia. Faz bem a você. Um abraço, minha gente, um abraço para o meu amigo telespectador, para a minha querida telespectadora, torcedora 5 vezes campeã do mundo. É com prazer e alegria que nós estamos começando aqui pela onda amiga da TV Sintonia, Canal 3, a TV que passa você, mais um programa Conexão Esporte nessa segunda-feira, aqui ao lado do nosso Alisson Fernando e também do Walter Braz Andrade, comando aqui da TV Sintonia, do nosso Olavito Drummond e do pai, o Olavinho Drummond. Um abraço para todos, muito obrigado pelo carinho da sua atenção e também da sua audiência. O Araxá Esporte está classificado para a etapa decisiva do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. E nessa quinta-feira, todos os caminhos levam ao Fausto Alvim contra a equipe do Coimbra. Vai ser um jogo lá, um jogo aqui, né? E o outro lá em Nova Serrana, a terra do calçado. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá certo? Vamos começar pelo nosso tradicional Varandão da Saudade. Aqui nós temos na capa Rildo, lateral esquerdo pernambucano que jogou no Botafogo, jogou também no Santos Futebol Clube. E aí junto com o Rildo, José Alberto Buglé, com a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Buglé, natural de São Gotardo. Ele, se não me engano, mora hoje em Brasília, autor do primeiro gol da história do Mineirão. Histórico isso, hein? Aqui nós temos na contracapa Rogério Hetmanek, hoje pastor da Igreja Messiânica no Rio de Janeiro. Nessa época ele estava no Botafogo. O Botafogo tinha um ataque extraordinário. Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César. Opa! Era um timaço lançado pelo Zagallo, bicampeão carioca da Taça Guanabara em 68. 67, 68. Botafogo era chamado de Bibi. E o Rogério ao lado do Afonsinho, que vinha de Bauru para ser realmente lá no Botafogo uma esperança, né? Não, acabou se concretizando, ele ficou muito marcado, o Afonsinho, pela barba que ele deixou crescer, os dirigentes brigavam com ele. No Botafogo tinha um dirigente chamado Xisto Toniato, que acabou vendendo o Afonsinho. Aí ele foi o primeiro jogador também a ter um passe livre. Ele jogou no Santos, no Vasco, no Fluminense, no Flamengo, enfim, desfilou seu futebol por todas as áreas do futebol brasileiro. Já naquela época o pessoal mudava de time, né? Mas não eram tantos assim não, né? Aqui, ó, era exatamente a vida íntima de um craque. E esse era craque mesmo, Roberto Dias Blanco. Ele com a esposa, com o filhinho, que beleza, né? Maravilhoso. Então, as revistas tinham essa característica. Hoje você imagina conversar com um craque de futebol. Hoje os empresários não deixam nem chegar no jogador. Aqui um goleiro que marcou época na história do Flamengo, Marco Aurélio Arqueiro Voador. Marco Aurélio. Era do Flamengo. O goleiro fazia cada ponte, a gente chamava de ponte. Se esticava todo para pegar a bola lá no ângulo. Aqui, ó, o que eu chamo de matéria íntima também, Paulo Borges, falecido, risadinha, quando morou em São Paulo, aí na residência aparece a patroa dele. Na época foi uma das transações mais altas do futebol brasileiro. O Bangu adquiriu o passe, aliás, o Bangu vendeu o passe do Paulo Borges para a equipe do Corinthians. Aqui a revista Placar, você comprava lá na agência do Lazinho no Barreiro. No Barreiro não, tinha lá no Barreiro uma banca também, mas quem tocava lá era o Davi. Hoje a banca com o seu filho Jarrão. E o Lazinho era aqui em frente ao Cine Brasil, ali onde hoje é a barbearia do Marçal. Aí Antônio Manfrini Neto dando uma bicicleta, Manfrini, que apareceu na Ponte Preta, Macaca Campineira, jogando ao lado de cá, ao lado de outros grandes jogadores da Macaca Campineira, né?
E aí ele de bicicleta. Uma vez ele fez um gol de bicicleta no Flamengo. Naquela época o Fluminense ganhava uma do Flamengo de vez em quando. Sábado levou uma atropelada, né, Valmir Alves da Costa? 3-0 pro Mengão. O Fluminense é claro, não vai rebaixar, não. Acho que não. Tenho sincera impressão que não. Por motivos óbvios, você sabe. Aqui o time do Coritiba, nessa época o Coritiba tinha um timão, ó. Hoje está aí no módulo B, acho que não vai classificar, não vai voltar ainda para o módulo A. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui para conferir algum jogador, estou sem retorno aqui, mas dá para ver aqui que o goleirão é o Jairo. Esse bigodudo aí no meio da foto já morreu, o zagueiro aí, o Orlando Amarelo. Quem é que jogou no Vasco da Gama? Nossa senhora, passar pelo Orlando era dureza, e chutava muito bem também. Ver se tem alguma propaganda aqui, porque meu amigo Tarcísio Cardoso costuma nos prestigiar e eu gosto de propaganda com a Soldinha. Essa aqui, propaganda do revólver Taurus. Brincadeira, hein? Propaganda de revólver, Deus me livre. Momento pelo qual nosso país está atravessando requer muito cuidado, Deus me livre. Negócio de arma de fogo, banei para ela. Aqui uma foto histórica, falar em violência. Esse que está deitado no chão aí é Almir Albuquerque, o Brasinha. Ele foi assassinado lá em Copacabana, na rua Constante Ramos. Estava lá num bar, houve um desentendimento e ele acabou sendo morto. Almir foi um craque do futebol brasileiro, mas chegada a briga, muita luta, que várias cenas com a camisa da seleção, cena tendida aí pelo Mário Américo, envolvido em briga. Esse era Almir Albuquerque, que o Valdir Amaral também chamava de Brasinha. Brasinha. Esse era o Almir Albuquerque. Aqui uma foto do Almir. Aqui é o filho dele, o Almirzito, ao lado do caixão dele. E o irmão dele, mais em cima, chorando a morte dele no enterro. E na foto de cá, na foto de lá, ó, dois amigos, dois centroavantes que marcavam muito gol. Vavá e Almir, ambos pernambucanos. Essa é a história do esporte, né, Brito? Meu amigo Brito, um abraço aí no Doce Joaninho, ao lado do Luizinho, gente da melhor qualidade. Daqui a pouco a segunda sessão do nosso programa Conexão Esporte dessa segunda-feira, que por enquanto nós estamos sendo sintonizados no YouTube, mas a direção da TV Sintonia, nas pessoas do nosso Olavinho Drummond, né, Walter Braz Andrade, e também do nosso querido Olavito, já preparando aí a TV Sintonia para ser sintonizada de forma digitalizada, espetacular. Os senhores vão ter uma TV Sintonia com as imagens, mostrando tudo de Araxá, com o departamento de jornalismo da emissora a pleno vapor, com o Flávio Henrique, com a Natália Fernandes, com a Janaína Silva, né? E toda a equipe, toda a retaguarda técnica, com o Dudu Almeida também, com o Jonathan, uma equipe realmente espetacular. Então Araxá vai ter uma televisão falando de si, né? A TV que passa você. Sensacional. Eu me lembro quando a TV Sintonia foi ao ar pela primeira vez, rapaz. E mostrava as imagens da cidade, as pessoas, os profissionais. O Dr. Tarcísio Rosa foi o médico que aparecia lá fazendo tinino. O Dr. Tarcísio Rosa que deve estar feliz com a campanha aí do Clube de Regatas do Flamengo. Olha, o Araxá Esporte está classificado para a fase decisiva do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Sábado a equipe empatou em 0-0 no estádio Júlio Egara, em Patrocínio, contra a equipe da Patrocinense. E como a União Luziense venceu o Bosta por 2-1, o Araxá se classificou no saldo de gols. E está aí na etapa decisiva. Foi o quarto colocado, primeiro Coimbra, segundo Valério, terceiro Atlético, quarto Araxá. E isso faz com que o Araxá Esporte pegue na finalíssima justamente o quadro mais forte da competição, que é o Coimbra, que é o líder aí, foi o campeão simbólico da primeira fase. Então o Araxá Esporte joga com o quadro mais forte do campeonato, e dos quatro, né? O Atlético tem o Ademilson, que é experiente, tem o Gleison, que é o goleiro que apesar de gordinho, mas é bastante ágil. Então o Coimbra é mais forte, tanto o Atlético como o Valério, que tem lá o Roberto Gaúcho, o Marcelo Ramos, né? Mas são as quatro equipes mais fortes da disputa, entre os 12 que entraram para participar.
Agora, o Coimbra é dirigido atualmente pelo Diogo Giacomini, que já foi treinador, inclusive, do time titular do Atlético, mesmo que interinamente. Tem o centroavante, o Bruno Mineiro, que para mim até estava na primeira divisão, com o mercado aberto na primeira divisão. Fiquei surpreso com o fato de ele ter vindo para o interior e, sobretudo, atuar na terceira divisão. Mas o Ricardo é um jogador, o Bruno Moreno, é um jogador que está presente sempre no ataque. Não é o fato dele não estar na primeira divisão que faz com que ele tenha caído o beijo, não, como se diz na gíria. É um centroavante astuto, preocupa demais o ataque adversário, tem o meia também lá altamente habilidoso. E além disso, ao contrário do Araxá Sport, o Coimbra é uma equipe que está bastante sólida, tem uma estrutura forte, tem um baita de um centro de treinamento lá em Contagem. É uma equipe que é muito bem preparada, é uma espécie assim de laboratório de jogador. Pega o jogador verde lá fora, aproveita e vende para ganhar dinheiro. Pertence ao grupo BMG, do ex-presidente do Atlético, Ricardo Guimarães. É um clube extremamente profissional. Jogo difícil aqui em Araxá, a princípio marcado para quinta-feira, às 19 horas no Fausto Alvim. Foi muito boa essa mudança, anteriormente estava marcado para quarta. Mas o jogo será na quinta-feira, porque na quarta tem Corinthians e Cruzeiro lá no Itaquerão decidindo aí a Copa do Brasil. Convenhamos, não dá para medir força, mesmo que em horário diferente. O Cruzeirense tem a impressão que vai concentrar às 5 horas da manhã, quarta-feira. Então, mesmo que o horário do jogo do Araxá Sport fosse diferente, teria aquele emocional, presença de mais um jogo na televisão e etc. Então, o jogo será na quinta. Tenho a ligeira impressão que essa alteração também vai influir no final de semana. O jogo lá que anteriormente imaginou-se que será, estou falando de será, no sábado, deve ser transferido para domingo, justamente pela distância de quinta para o final de semana. Jogo Coimbra e Araxá lá no estádio Arena do Calçado, meu amigo Alisson Fernando está me assinalando aqui que sim, deverá ser no domingo. E na Arena do Calçado, em Nova Serrana, um estádio espetacular, não vai haver pressão da torcida. Porque se o Coimbra, por um lado, tem um quadro forte do ponto de vista administrativo, ele não tem torcida ainda, não tem aquele quadro de fanáticos torcedores. Nesse ponto, o Araxá ganha de goleada, né? Eu creio que esse jogo na quinta-feira, um horário bom de 7 horas da noite, vai muita gente no estádio. E esse fator pode pesar a favor do Araxá Sport, porque se o Araxá Sport pretende realmente se classificar no campeonato, ele vai ter que contar com o apoio da sua torcida, mas acima de tudo fazer o resultado aqui. Mesmo que seja de 1-0, você vai para lá, com vantagem é vantagem. Agora, se marcar 2 é melhor ainda, evidente, né? Então, esse primeiro jogo é decisivo. Segundo jogo lá, então foi muito bom para o Araxá esse primeiro jogo ser aqui. Porque você faz o primeiro jogo lá, leva uma tamancada e vem para cá com a parada decidida. E por mais que ele vai enfrentar a pressão lá em Nova Serrana, eu torno a repetir, lá não vai ter o fator pressão por parte do torcedor. Então o Araxá Sport tem grandes chances a partir do primeiro jogo aqui. Torcida lotando o estádio, fungando no cangote do adversário, claro, no bom sentido, né? Ninguém está dizendo aqui que a torcida vai fazer pressão agredindo o jogador. Não, vai gritar a plenos pulmões, do começo ao fim do jogo. E esse elenco do Araxá Sport é um capítulo à parte. Merece ser elogiado. Eu nunca vi um quadro tão adverso no futebol profissional como esse do momento. Sinceramente, nem quando o jogador comia pão com sardinha. Agora, pelo menos, já teve essa fase aqui no Araxá, de não ter comido. O jogador tinha que comer pão com salame, pão com sardinha. Isso foi há muitos anos atrás. A República era ali na Avenida Senador Montandon. Agora, como disse o treinador, muito simples. Ele cobra muito, mas muito simples. Ele falou, pelo menos agora, não nos falta o básico. A alimentação boa lá tem, mas falta o pagamento dos jogadores, gente. 4 meses de salário atrasado. Então, há uma pálida esperança de que eles fossem contar com o apoio de uma grande empresa da cidade para pagar em pelo menos um mês. Já imaginou 2? A obrigação era estar com os 4 em dia. Porque esse time joga, corre, se classifica com pagamento atrasado. Você imagina se esse pessoal não receber um apoio financeiro agora, o que eles não vão fazer se eles receberem esse apoio?
É isso aí que a gente precisa fazer. Não para incentivá-los a ganhar, mas porque eles merecem. Como trabalhador, nem que fosse o último colocado. Mas se você assinou um contrato com alguém, com a palavra empenhada, a assinatura no contrato de que vai pagar, o jogador tem que pagar. Até porque, cá para nós, e isso é um direito deles, depois, se eles procurarem a lei do trabalho, inviabiliza o Araxá Esporte para o resto da vida, do ponto de vista econômico. O Araxá Esporte não vai ter nem como entrar em campo. Por quê? Porque não pagou jogadores. Agora, essa é uma realidade só do Araxá Esporte? Não. Todos os times, até time grande, Fluminense não paga, Vasco não paga, Botafogo não paga. Cruzeiro aí pediu um empréstimo de 70 milhões de reais para pagar a folha de pagamento dele. O Atlético idem, né? Mas nós não podemos espelhar no futebol brasileiro, que vai de mal a pior no que tange a direção, a parte administrativa do clube. Poxa, se acertou com o jogador, tem que pagá-lo. Isso é o profissional, é o beabá. Trabalhou, recebe. Então vamos esperar aí que aconteça essa luz aí antes do jogo de quinta-feira, ou qualquer dia que seja, mas que paga os jogadores. Isso aí é que é o interessante. Antes de mais nada, esses caras são os heróis, viu? Parabéns, treinador Rogério. Em seu nome eu estou cumprimentando aqui a todos os jogadores do Araxá Esporte Clube, comissão técnica, funcionários. Olha, vocês estão de parabéns mesmo, viu? Porque não tem condição nem de jogar aqui. Jogou metade do campeonato na primeira fase, fora, lá no Beirabão, sem receber o ordenado. Que é isso? Ó, tomara que esse pessoal possa ser feliz no futebol. Eles merecem, viu? Essa meninada aí. E merece, inclusive, o seu apoio. Vamos todos para lá, para o estádio Fausto Alvim. Então, na semifinal agora nós teremos 2 jogos, 180 minutos, Araxá e Coimbra, Valério e Atlético. O Valério que não está jogando também na sua Itabira do grande poeta Carlos Drummond de Andrade, né? Estão jogando lá em São Gonçalo do Rio Abaixo. Uma pena também, hein? Que história que teve o Valério no futebol do Mineiro e do Brasil. Valério Doce, por causa da Vale do Rio Doce, que patrocinava o clube. Centro Esportivo Israel Pinheiro, onde várias vezes nós transmitimos futebol lá. Então, de modo que está a sorte lançada, o Araxá empatou com o Patrocinense 0-0, está classificado, agora é com você, torcedor, minha amiga torcedora, 5 vezes campeã do mundo. É apoiar o Araxá Esporte, quinta-feira, marca o seu compromisso lá, 15:07, já toma as arquibancadas ali, as torcidas organizadas, está de parabéns também essa Pavilhão Alvinegro, uma torcida boa, viu? Acompanhou o Araxá Esporte o campeonato inteirinho. E esperar, viu, Bolão, que você com a nossa Jovem Ganso, marque presença lá também, leve aí os seus instrumentos, seus batuques, faça uma festa, porque é nesse primeiro jogo aí que eu acho que pode ser dia parado. Já imaginou se o Araxá Esporte faz 2-0? Ele vai para lá com amplas condições de poder conquistar a sua ida para o módulo B, sair da terceira divisão. Porque os dois vencedores desses 180 minutos aí, eles já estão classificados. Depois vai decidir o campeonato. Aí não importa muito se vai ser campeão ou não. Tudo bem, luta para ser campeão no jogo final. Mas aí a sorte, o que interessa, já vai estar decidido. O Araxá Esporte poderá estar no Campeonato Mineiro Módulo B, isso é que importa. E depois é sentar a diretoria, formar uma diretoria firme, com muita gente trabalhando, com o Conselho Deliberativo ativo, para evitar esse tipo de situação que nós estamos atravessando hoje. Quem sabe aí com a formação de uma estrutura sólida para que o futebol profissional de Araxá possa sobreviver de uma forma digna e correta. Está na hora de encerrar o primeiro bloco, senhor Alisson Fernando. Valtim Braz Andrade, toda a nossa retaguarda técnica, vamos para o intervalo cultural da TV Sintonia Canal 3, a TV que passa você. É um P lá, outro cá. Até já. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco.
Plantão do Combustível informa. Chegou o novo Posto 2000. Novo visual, moderno. Bandeira Ipiranga, um lugar completo esperando por você, com muita qualidade em servir. Loja AMPM de conveniência. Troca de óleo com tecnologia de última geração pelo menor preço e com brinde para você. Posto 2000, a rede em simpatia. Avenida João Paulo II, 170, em Araxá. Muito bem, nós estamos voltando com o segundo tempo do nosso programa Conexão Esporte. Aqui é pensando em você que nós procuramos fazer o melhor. Tá vindo aí a Rede Sintonia de Comunicação com a TV Sintonia Canal 3, digitalizada. Ah, você vai ficar feliz, né? Olavinho e Olavito, né? Pai e filho, largando aquela brasa junto com toda a equipe técnica, a retaguarda da TV Sintonia, para levar até você tudo a respeito da cidade de Araxá. Sensacional! E a Rádio Sintonia FM com aquela categoria, né? É coisa de cinema. O Alisson Fernando, o Walter Braz Andrade, olha aqui a revista de 1968. Tá no Flamengo aí, acabou com o meu Fluminense, pelo amor de Deus. Esse na frente aí com a camisa rubro-negra é Nelson Rosa Martins, que formou o meio campo do Flamengo ao lado do Carlinhos, o violino. E atrás está Foguete, que era um atacante que o Flamengo teve. Aqui na contracapa, você vê o Ivair, o príncipe. Ó, o Ivair jogava muito. O famoso Sabiá. Hoje me parece que está doente lá em São Paulo, o Ivair, rapaz. Pintou como novo Pelé. Era muito parecido, inclusive o tupete dele. Henrique Frade, que foi do Flamengo para a Portuguesa de Desportos. E o Henrique era irmão do Suamilton Frade, que foi treinador do Araxá Esporte Clube. E o último em pé é o Nair, que depois foi para o Corinthians. Nair que começou no Madureira do Rio de Janeiro e que faleceu recentemente. Grande Nair, jogou no Botafogo de Ribeirão Preto. Agachados, Neivaldo e o Nilson Bocão. Essa é a portuguesa. A portuguesa, coitada, que está dando os últimos suspiros. Olha o aniversário do Didi aqui com as duas meninas dele, ó. Didi e a sua esposa Guiomar, ficou famosa na Copa de 62, quando eles falavam, o Didi é apaixonado pela esposa, então levem a Guiomar junto com ele para o Chile. E levou, e foi o campeão. Didi e a sua Guiomar. Os mais novos não vão lembrar disso aí. Olha o Botafogo de Ribeirão Preto aqui, ó. Esse segundo em pé aí, tá parecendo muito com o Alisson Fernando, é o Tiri, que eu conheci aqui em Araxá como diretor do Botafogo. O Botafogo veio fazer um amistoso aqui e eu vi o Tiri chegando no estádio Fausto Alvim com uma bolsa enorme, grande. Deixa eu ver se eu conheço mais alguém aqui do Botafogo. Aqui, ó. 1, 2, 3. O quarto em pé é o Carlucci, que tinha um chute violentíssimo do pé esquerdo. Carlucci. Batia forte pra caramba na bola, esse Carlucci. Ah, rapaz, eu vejo essas revistas aqui, eu fico realmente muito emocionado. Só gente do passado. Eu era menino acompanhando esses jogos de futebol e eu confesso aqui o presidente do Palmeiras anunciando a reforma do velho estádio Parque Antártica. Parque Antártica aí passou a ser suspenso, tanto é que era chamado o Jardim Suspenso de Parque Antártica. Estádio Palestra Itália. Hoje está lá o Allianz Arena, né? Esse é sensacional. A propaganda aqui da Rádio Mairink Veiga. E sabe quem que é essa moça aí que está na propaganda da rádio? Ângela Maria, a Abelim Maria da Cunha, a famosa Sapoti. Quem colocou o apelido na Ângela Maria de Sapoti foi o ex-presidente Getúlio Vargas. Naquela época, os artistas da Rádio Nacional iam lá, no beija-mão ao presidente, que era dono da Rádio Nacional. A Rádio Nacional, naquela época, era igual a TV Globo, em termos de audiência. Comandava o país de fora a fora. E a Abelim Maria da Cunha era uma das grandes cantoras contratadas pela Rádio Nacional. E o presidente Getúlio Vargas, ao ver a Ângela Maria, ele era um tanto galanteador, presidente, ele falou, ô, minha linda Sapoti. E a Ângela Maria entendeu mal, entendeu jabuti. Ela falou, que é isso, presidente? Você está me xingando de jabuti? Ele falou, não, minha flor.
Você entendeu mal. Eu estou falando sapoti, que é uma frutinha muito gostosa que tem lá no Rio Grande do Sul. Lá na terra dele. Imaginou, hein? Grande Getúlio Vargas. Era meio Lima Nova, né? O nosso Getúlio Vargas. Ah, rapaz, aqui ó, só craque. Com a camisa verde do Palmeiras, Luiz Edmundo Pereira, essa revista é do ano de 74. Temos aí também Pedro Virgílio Rocha com a camisa do São Paulo. E quem está com a camisa do Cruzeiro? O 10 de ouro do futebol de Minas, Dirceu Lopes Mendes. Isso jogava muito, viu? Jogava tudo e mais um pouco. Olha aqui, meio da revista, Paulo César Carpegiani. Grande Paulo César Carpegiani. Jogava muito também. Lá do Clube de Regatas do Flamengo, do Pedro, nosso grande Pedro, né? Pedro Moura, que é o comandante lá da Plena Engenharia, do Antônio Carlos Rocha, do Valmir Alves da Costa. É o nosso Pedro Moura, o Antônio Carlos Rocha e os flamenguistas todos, né? Aqui é a revista aqui, ó. Manfrini é o que tá pulando aí com a camisa do Fluminense, o Enéas, e qual que é o outro aqui, hein? E o Leivinha sendo marcado aí por Pontes, zagueiro do Internacional de Porto Alegre. Isso aí era a etapa decisiva do Campeonato Brasileiro. Muito bem. O Alisson Fernando, o Valtinho Braz Andrade, vamos falar agora um pouco do esporte local? Claro. Nós tivemos no estádio, exatamente no Ruralão, Capela 2, Máfia 1, foi o jogo da ida. Na volta o Capela tem a vantagem do empate. Capela 2, Máfia 1. É a decisão do Ruralão aqui na cidade de Araxá. Vamos ao Campeonato Amador, quartas de final. O Dínamo ganhou do Sul Minas por 3-1. 3-1. Vamos aos gols da equipe do Dínamo aí. Os gols passando aí com as imagens do Wilson Rangel e aqui colocadas pelo o Alisson Fernando, pelo Valtinho Braz Andrade. 3 para o Dínamo, 1 para o Sul Minas. Eu vi o nascimento do Dínamo aqui, um abraço lá pro professor Ricardo Mori, lá que tinha o Toninho Chorim, tadinho, já faleceu. Tadinho não, tá muito melhor do que nós. Salton fez parte, o Cláudio Macedo, o Alcério Popular Sassá, o Tata Meu Filho, o Badete. Olha aí, o Dínamo 3, Sul Minas 1. Ó. O Zeca Leão era centroavante, o Adolfo Cacheta, esse era o time do Dínamo. O Cláudio Macedo está lá até hoje como dirigente. Olha a vitória aí do Dínamo por 3-1 sobre o Sul Minas. Nós tivemos também a vitória do Ferrocarril. Não, o Ferrocarril empatou com o Vila Nova em 1-1. Os gols do Ferrocarril estão aí? Não, né? Não. Então vamos passar para a próxima. Tá certo isso aqui, ô meu amigo Fernando. Malvinas 2, Tigrão 0. Nossa senhora, não estou desfazendo do nosso Malvinas não, mas que vitória, hein? Primeira derrota do Tigrão, vou te contar, viu? É um placar surpreendente, mas está de parabéns o Malvinas, o senhor presidente, seus jogadores, inclusive o Alisson. Parabéns aí ao Malvinas, 2-0 sobre o Tigrão. Malvinas 2, Tigrão 0. Quem marcou os gols do Malvinas? Você lembra aí? Quem? O Vitor, primeiro gol, com as imagens aí do Rangel também. Vitor marca o primeiro gol e o Matheus Mota marca o segundo. Parabéns à equipe do Malvinas, meu presidente, nosso Renato Ribeiro. Isso acontece no futebol, né? Mas está na hora decisiva, o Tigrão aí precisa recuperar. Malvinas 2, Tigrão 0. As imagens da TV Sintonia mostrando o Campeonato Amador de Araxá. E tivemos a vitória do Santa Terezinha por 2-1 sobre a equipe do Mercado. Aí está a brilhante participação do nosso futebol amador. Tá muito bom o amador de Araxá. Não é fácil fazer futebol hoje. Só porque é amador, não é porque se torna mais fácil, não, é ainda mais difícil. Mas só que o dirigente do futebol amador, os jogadores, esse pessoal é sangue, suor e lágrimas, meu amigo. Sangue, suor e lágrimas. Eles vão para dentro mesmo, eles participam, eles gostam de praticar o esporte. Por isso que a cidade tem que apoiar também o nosso futebol amador. Precisa estar na crista da onda, o Ruralão. Eu acho que foi acertada a decisão de unir. Não dá para ter mais de uma divisão do futebol de Araxá. Então o futebol amador vai ficar cada vez mais forte a partir de se criar uma estrutura forte para eles também. Ter uma colaboração,
Você vê lá em Uberlândia e Uberaba, predomina muito futebol amador, prevalece muito futebol amador. Por quê? Porque as grandes empresas apoiam, o povo gosta, o povo vai. Tem muita gente assistindo esses jogos todos aí, não é mesmo? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso Campeonato Brasileiro? Nós tivemos no sábado a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 3-0. Valmir, não precisa judiar com nós isso não, Deus me livre. Mas tá aí o Fluminense. Fluminense tá com 37, mas ainda não tá garantida a presença na primeira divisão não. Vamos correr atrás da bola, hein? O Santos bateu o Corinthians por 1-0, com direito ao Gabigol dando uma debochada para cima do Santos, imitando o gol na comemoração, o Robinho. Lembra daquelas pedaladas dele em cima do Rogério, que culminou com o pênalti cometido pelo zagueiro do Corinthians? Pois é, Gabigol. O Bahia, 2-0 em cima do Paraná, 2 gols do Vinícius. O Bahia não é para estar na posição que está, não. O Bahia tem um time muito bom, muito entrosadinho, pelo Anderson Moreira. É um time que joga fácil, tem boa marcação. Perde alguns pontos aí incríveis, mas agora parece que ele está subindo. Não é time para estar brigando por rebaixamento, não. O Chapecoense que dessa vez está mal das pernas mesmo, viu? Perdeu para o Vitória dentro de Chapecó, 1-0, na Arena Chapecó lá. Estádio Índio Condá. Verdadeiro nome lá. Hoje todo mundo chama de Arena, mas eu lembro antigamente, quando o Manuel Ramos, que era o plantão esportivo da Tupi, entrava lá, a Fernandes, aí era o Haroldo Fernandes que estava chamando. Gol em Chapecó, no estádio Índio Condá, Chapecoense 1, Grêmio 0. Nós tivemos Vasco 2, Cruzeiro 0. Eu acho bom o Cruzeiro começar a abrir o olho. Eles falam que o Cruzeiro tá bem porque tem plantel. Quando bota o segundo time não ganha de ninguém, poxa. Esses manquejos, tem uns ali que não jogam nada, estão no Cruzeiro aí, mas tem elenco. Quando põe o restante do elenco, ninguém joga nada. Brincadeira, cara. Tem tanto elenco assim não. O Internacional bateu o São Paulo por 2-1. O Inter tá na briga, mas pra mim já tem um campeão, o Palmeiras, viu? 3-1, tá certo, obrigado. Teve um pênalti lá no fim que o Nico Lopes marcou. O Damião marcou 2 gols e o Nico Lopes fulminou o São Paulo. Falei isso com o coração sangrando, viu, Olavinho, Olavito? Inclusive, eu quero te assegurar que Walter Braz Andrade e que Alisson Fernandes estão também lamentando bastante essa derrota do São Paulo, viu? Eles estão tristes aqui. O Walter Braz, então, está até com um lenço na mão. Mas o Palmeiras derrotou o Grêmio por 2-0. Para mim, o Verdão já levou essa, hein? Quando surge ao viver de imponente. O Atlético empatou com o América em 0-0. Esse time do Atlético nem fede nem cheira, o Alisson Fernando. Não sei, fica ali naquela, não decide, não vai, não parte para cima do adversário. Diria até que se tivesse que ter um ganhador, seria o América. Ele perdeu mais gol feito do que o Atlético. O Atlético do Paraná, esse é outro, que não tem que estar brigando na faixa de rebaixamento, não. Tem muito bom time. E sapecou 4-0 no Sport do Recife. E o futebol de Pernambuco, tão rico, né? Em matéria de torcida. Mas pode ficar sem nenhum representante na primeira divisão se o Sport realmente não der uma volta por cima aí, não. Estão faltando 9 rodadas e o Sport está lá embaixo. Tá difícil a vida do Leão. A rodada será fechada hoje com o time do Lisca doido. Lá no estádio Plácido Castelo, em Fortaleza, o Ceará enfrenta o Botafogo a partir das 20 horas. Perfeito? Então aí, é esse o Campeonato Brasileiro. Olha, no finalzinho do programa, queremos mais uma vez registrar aqui a nossa convocação. Convocação geral. Quinta-feira, 19 horas, estádio Fausto Alvim, Araxá e Coimbra. Todos os caminhos levam ao estádio Fausto Alvim. Torcida, fiel torcida alvinegra. Vamos lá incentivar o nosso querido Ganso. Agradeço a Walter Braz Andrade, a Alisson Fernando, a direção dessa casa nas pessoas de Olavito Drummond e de Olavinho Drummond. A você principalmente, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, 5 vezes campeã do mundo. Vem aí a sintonia em nova fase. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Conexão Esporte. Apoio. Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios. Cornélios Academia. Faz bem a você.